Olá, meu caro aluno, olá, minha prezada aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por se conectar com esta aula de Direito Administrativo, em que estudaremos a administração pública indireta, mais especificamente, dentro do tema Administração Pública Indireta, as empresas estatais. E quando eu falo de empresas estatais, eu estou falando de duas modalidades. Estou falando das empresas públicas e das sociedades de economia mista. E aqui eu já quero que você tenha consciência de que as empresas públicas e sociedades de economia mista, ambas podem ou exercer atividade econômica ou ser prestadoras de serviços públicos. Petrobras é uma sociedade de economia mista que exerce atividade econômica, mas há sociedades de economia mista que também prestam serviços públicos. Na cidade de Ribeirão Preto, nós temos uma sociedade de economia mista responsável por cuidar do trânsito da cidade. Então, ali nós temos uma sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos. O nome dessa empresa é Transerp, é a Companhia de Trânsito de Ribeirão Preto. A mesma coisa acontece com empresas públicas. Eu tenho empresas públicas que exercem atividade econômica e empresas públicas que prestam serviços públicos. Veja, a Caixa Econômica Federal exerce atividade econômica, é um banco, uma instituição financeira. Mas nós temos também os Correios, que prestam serviço público, serviço postal. Dessa forma, que fique claro, as empresas estatais que se subdividem em empresas públicas e sociedades de economia mista, ora exercem atividade econômica, exploram atividades econômicas, ora são prestadoras de serviços públicos. Para que nenhuma dúvida fique, as empresas estatais se subdividem em empresas públicas e sociedades de economia mista. Igualam-se no sentido que tem empresa pública que explora atividade econômica e que presta serviço público, e tem sociedade de economia mista que explora atividade econômica e sociedade de economia mista que presta serviço público. Igualam-se também no sentido de que são ambas, tá? Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado, da mesma forma que ambas são autorizadas por lei, tem a sua criação autorizada por lei específica. Perfeito? Dentro dessa linha de raciocínio, as empresas públicas e sociedades de economia mista, você pode observar que são espécies do gênero empresa estatal e, por essa razão, possuem muitas similitudes, características que as igualam. Porém, há três fatores fundamentais que diferenciam uma empresa pública de uma sociedade de economia mista. Até aqui falamos sobre aquilo que é igual nas duas. Agora vamos tratar das diferenças, das distinções. E aí, nesse sentido, é importante você saber que as empresas públicas, elas possuem capital exclusivamente público. Então, o capital da empresa pública é exclusivamente público, 100% do Estado. Existe empresa pública, pode existir uma empresa pública que tem capital da União e do Estado? União e Estado, por exemplo, do Rio de Janeiro? Pode. Da União e do Distrito Federal? Sem nenhum problema. Desde que seja capital 100% público, excelente. Nós estamos diante de uma empresa pública. E a sociedade de economia mista? Como o próprio nome diz, ela tem capital misto. Ela é sociedade de economia mista por conta do capital misto. Misto de que forma? O capital é misto porque ele é público e ele é privado.
Com um detalhe: a maioria do capital é público. A sociedade de economia mista tem capital público e privado, mas a maioria do capital da sociedade de economia mista é público. Ou seja, o controle da sociedade de economia mista tem que estar nas mãos do Estado, nunca da iniciativa privada. Aliás, já dá para eu dizer para você que a sociedade de economia mista ela tem que ter obrigatoriamente uma forma jurídica, que é a de sociedade anônima ou sociedade por ações. A forma jurídica da sociedade de economia mista é sempre sociedade anônima, ASA, que é também conhecida como sociedade por ações. E a maioria das ações, onde está? Se a maioria do capital é público, aqui está a maioria das ações das sociedades de economia mista. Prevalece sempre o capital público, a maioria das ações está em mãos do poder público. Sociedade anônima, capital misto, mas a maioria em mãos do poder público. E as empresas públicas? As empresas públicas têm capital 100% público e, por essa razão, as empresas públicas podem ter qualquer forma jurídica. Qualquer forma jurídica, qualquer uma admitida em direito. Ela pode ser uma sociedade unipessoal, estar, por exemplo, 100% nas mãos da União? Pode. Forma unipessoal. Ela pode ser uma sociedade limitada entre a União e um município? Entre um Estado e um município? Pode. Ela pode ser uma sociedade anônima? Uma sociedade por ações? Também pode. A única coisa é que todas as ações têm que estar nas mãos do Estado. Ela não pode ser uma empresa de sociedade de capital aberto. Não pode comercializar as ações no mercado de ações. Agora, nenhum impedimento de que seja uma empresa pública por ações, uma empresa pública sociedade anônima. Muito embora não seja comum. O mais comum é que o obrigatório é que a sociedade anônima seja a sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista tem que ser sociedade anônima. E uma terceira diferença. Já vimos as diferenças quanto ao capital, quanto à forma jurídica, está aqui no quadro, capital 100% do Estado na empresa pública, misto na sociedade de economia mista, qualquer forma jurídica na empresa pública, sociedade anônima na sociedade de economia mista. E a outra diferença está quanto ao foro competente. Observe que a sociedade de economia mista tem por foro competente sempre a justiça comum. Qualquer processo envolvendo sociedade de economia mista, justiça comum. Se o indivíduo tem um contrato com o Banco do Brasil, o Banco do Brasil descumpre esse contrato. Vamos imaginar que o Banco do Brasil está cobrando juros abusivos em um contrato bancário de crédito. O cliente do banco, ao entrar na justiça, não vai entrar na Justiça Federal contra o Banco do Brasil. Mesmo o Banco do Brasil, sendo uma sociedade de economia mista da União, vai ingressar com ação na Justiça Estadual, na Justiça Comum. O Banco do Brasil vai responder na Justiça Comum. Não tem competência a Justiça Federal para causas envolvendo sociedades de economia mista. Já as empresas públicas, um pouquinho diferente. No caso de empresa pública federal, a competência da Justiça Federal. Demais não, empresa pública estadual, empresa pública municipal, aí é a Justiça Comum. Então confere comigo aqui no quadro, foro competentes para a sociedade de economia mista, Justiça Comum. Mas para as empresas públicas, a regra geral é a Justiça Comum. Porém, quando eu tiver uma empresa pública federal ou um processo de que participe a União, que a União seja interveniente,
aí é competência da Justiça Federal. A melhor forma de memorizar isso: empresa pública federal, Justiça Federal. Todas as demais empresas estatais, ou seja, as empresas públicas estaduais, municipais e todas as sociedades de economia mista, foro competente, Justiça Comum, Justiça Estadual. Perfeito? Bom, as empresas públicas, conforme eu falei, ora exploram a atividade econômica, ora prestam serviço público. A mesma coisa acontece com a sociedade de economia mista. Então, nós podemos estudar a diferença entre a empresa estatal que explora a atividade econômica e a que presta serviço público. E a diferença não fica apenas na atividade, fica também no regime jurídico. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado, mas o grau de direito privado que há numa prestadora de serviço público é diferente do que há numa que exerce atividade econômica. Eu quero dizer que em algumas situações, circunstâncias, a empresa pública que presta serviço público ou a sociedade de economia mista que presta serviço público tem mais restrições de direito público do que as empresas públicas que exercem atividade econômica. Veja que a empresa pública que exerce atividade econômica, ela praticamente se iguala a uma empresa privada. Uma Petrobras, um Banco do Brasil, praticamente se iguala à empresa privada. Ela tem as mesmas obrigações civis, comerciais, tributárias, trabalhistas. Ela não pode ter privilégio fiscal, porque causaria desequilíbrio na concorrência. Ela concorre no mercado. O pessoal é um caso à parte, porque se igualam nas duas, nas que prestam serviço público e nas que exercem atividade econômica. Mas o regime jurídico, veja, as empresas estatais que exercem atividade econômica têm praticamente regime privado, com algumas normas de direito público. Vamos começar pela regra geral. Então, empresa estatal que explora atividade econômica, as estatais que exploram atividade econômica, seguem, nos termos do artigo 173 da Constituição, as mesmas regras previstas para empresas privadas, sem privilégios fiscais, a não ser privilégio fiscal que a empresa privada tem. Uma isenção que a empresa privada tem, a empresa pública que exerce atividade econômica também tem. A isenção que uma empresa privada tem, a sociedade de economia mista que explora atividade econômica também tem. Agora, o que não pode acontecer é o seguinte: uma isenção só para a Petrobras. E aí não dá para outras empresas do ramo. Isenção só para o Banco do Brasil. Aí não concede a isenção para outras empresas do ramo. Elas são concorrentes no mercado. Não poderia se fazer essa distinção e a Constituição não faz. Nesse sentido, as obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias dessas empresas que exploram a atividade econômica seguem o regime privado. Isso significa, olha aqui, que o Banco do Brasil se iguala ao Itaú. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, é uma estatal. O Itaú é uma empresa privada, se igualam. A mesma coisa vai acontecer com a Petrobras. A Petrobras se iguala à Shell. Essa é pública, sociedade de economia mista, estatal. Mas as obrigações são as mesmas que tem a Shell, que é uma empresa privada. A única observação que eu faço é que há algumas normas de direito público de que a estatal não escapa, até quando ela explora atividade econômica. Mas são normas de direito público que não afetam a questão da concorrência no mercado. Exemplo, para contratar pessoal, precisa de concurso público. Mesmo que seja seletista o funcionário da empresa estatal, ele tem que passar por concurso. Ele não pode acumular cargo, emprego, função. Igualzinho servidor público. Eu tenho
a questão de licitação obrigatória para a atividade meio. Ou seja, a Petrobras para vender petróleo ou o Banco do Brasil para fazer seguros, ele não precisa fazer licitação, porque é atividade fim. Agora, a atividade meio, construir o prédio de uma agência, construir ali um depósito, um tanque de armazenamento. Essas atividades meio, né, ou uma estrutura administrativa para a Petrobras, essas atividades meio, que não são o objeto social da empresa, essas precisam de licitação. Precisa de concorrência, pregão para contratações, mas tem lá o regime próprio de licitação das estatais, que está lá na lei das estatais, que é de 2006, é a lei 13.303. Agora, atenção, essas regras de direito público que se aplicam à estatal não são regras totais. O direito público só se aplica pontualmente. O direito público, ele se aplica em caráter de derrogação. Então, o regime delas, embora elas sejam pessoas jurídicas de direito privado, é híbrido. Privado e público. Privado para atuar no mercado, mas tem algumas normas públicas. Sofre controle do Tribunal de Contas, licitação para atividade meio, conforme eu já citei. Né? Então, as atividades dessa empresa podem ser meio e fim. Fim é o objeto social. Então, aqui não tem licitação. Aqui na meio, tem. Concurso público, vedação, acumulação de cargos. Então, você vê que há algumas regras públicas para essas estatais que exercem atividade econômica. Ainda que elas têm obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias idênticas às empresas privadas, nessa parte aqui segue normas de direito público, por isso que o regime é híbrido. E nós temos as estatais que são prestadoras de serviço público. A especialidade delas não é atuar no mercado, concorrer no mercado. Elas exercem uma atividade de prestação de serviço público para o Estado. Inclusive, elas podem ser concessionárias de serviço público. As cidades que têm empresas de ônibus de transporte coletivo municipal, que são ou empresas públicas ou sociedades de economia mista. E elas vão ser concessionárias do serviço público de transporte municipal coletivo. Agora, o regime dessas empresas também é híbrido, público e privado. Por quê? Elas, afinal de contas, mesmo que são prestadoras de serviço público, elas são estatais, então elas são pessoas jurídicas de direito privado. Toda empresa estatal é pessoa jurídica de direito privado. Agora, nesse caso aqui é diferente. Como elas prestam serviço público, prevalece o direito público. As que exercem atividade econômica, prevalece o direito privado. As que prestam serviço público, prevalece o direito público. E por essa razão, nós vamos ver que, por exemplo, elas contam com imunidade tributária recíproca. Inclusive, segundo decisão do STF, contratos têm cláusulas exorbitantes. Isso aqui é privilégio contratual, que só a empresa pública ou a sociedade de economia mista que presta serviço público tem. A que exerce atividade econômica não tem cláusula exorbitante, cláusulas que a colocam em vantagem sobre o contratado num contrato administrativo. Agora, a imunidade tributária, ela, que a gente chama de recíproca, essa imunidade, o que significa? O Estado não vai pagar imposto de renda, a União não vai pagar IPTU. Então, um prédio da Receita Federal não paga IPTU. Uma viatura da Polícia Federal não vai pagar IPVA para o Estado. Uma pessoa política não pode tributar a outra. Isso é o que eu chamo de imunidade tributária recíproca. O Estado não cobra imposto do município, o município não cobra do Estado nem da União, a União não cobra nem do Estado nem do município e assim por diante. Essa imunidade recíproca, ela, pela Constituição Federal, ela se aplica à administração direta,
se aplica às autarquias e às fundações. Só que aí o STF diz que se aplica também às estatais que prestam serviço público. Inclusive, a jurisprudência a respeito no âmbito do Supremo Tribunal Federal para Correios e Infraero, que são duas empresas públicas prestadoras de serviço público. E, por fim, o regime de pessoal. O pessoal das estatais, aqui só para dar um exemplo, ó, já citei Correios e Infraero. Vou apagar aqui, se você quiser anotar, você volta o vídeo. Correios e Infraero são prestadoras de serviço público e tem todas essas características. E o que eu ia falar, o regime de pessoal. O quadro de pessoal, ó, tem carteira de trabalho nessas empresas estatais. São empregados públicos, regime da legislação trabalhista, os famosos seletistas. Eles não têm estabilidade. Não têm estabilidade. Eles só têm uma proteção contra a dispensa imotivada. Tem que motivar a dispensa pelo princípio da motivação. Isso não é estabilidade. A estabilidade é mais forte. Quem tem estabilidade é o servidor público. O empregado público apenas tem que ter a sua dispensa motivada com base no princípio da motivação. Agora, a estabilidade é só do servidor. Então, tá aqui, ó. Estabilidade. Servidor público. Sim. Empregado público. Não tem. Ele só tem proteção contra a dispensa imotivada. Agora, as normas de direito público são aplicáveis aqui. Concurso. Para fins penais, ó, ele é equiparado a funcionário público para fins penais. Pratica ato de improbidade. Não pode acumular cargo. Veja então que o empregado público não tem o grande benefício do servidor público, que é a estabilidade. Mas tem vários malefícios, vamos dizer assim, entre aspas, porque ele responde por improbidade administrativa, por crime contra a administração pública, tem que fazer concurso público, não pode acumular cargo. Então, né, as dificuldades do servidor público também tem o empregado público. Ele só não tem o bem bom do servidor público, que é a estabilidade no cargo. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, minha prezada aluna. Olá, meu caro aluno. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por se conectar com o Complexo de Ensino Renato Saraiva. E a nossa aula de Direito Administrativo de hoje é sobre o tema Administração Pública Indireta. E vamos resolver questões, a começar por essa questão numerada como questão 8, que caiu no Superior Tribunal Militar, uma prova organizada pelo CESP. O examinador afirma que as autarquias são pessoas jurídicas criadas por lei, que possuem liberdade administrativa e não sendo subordinadas a órgãos estatais. Então vamos analisar. São várias afirmações dentro de uma, riquíssima essa questão. Então, a primeira coisa que ele afirma é que as autarquias são pessoas jurídicas criadas por lei. Perfeito. A autarquia é uma entidade da administração indireta, uma pessoa jurídica autônoma, resultante de descentralização administrativa que o Estado cria por lei. O examinador não falou, mas poderia ter dito, mas não está errado não falar, que é uma pessoa jurídica de direito público. Sempre que é criada por lei, a entidade é uma pessoa jurídica de direito público. E isso, de fato, acontece com as autarquias. O examinador também afirma que as autarquias possuem liberdade administrativa. Correto. Se você for ao Decreto-Lei 200
de 1967, no seu artigo 5º, inciso 1, você vai observar que lá fala-se em autonomia administrativa. Então, se há autonomia, há liberdade administrativa. O examinador só mudou a palavra, mas disse a mesma coisa. A autarquia é uma entidade, é um serviço público autônomo, como está lá no Decreto 200. Portanto, mais uma característica correta da autarquia. E, por fim, o examinador diz o seguinte, que a autarquia as autarquias não são subordinadas a órgãos estatais. Nós sabemos que as autarquias estão sempre ligadas a um órgão público. No âmbito federal, um ministério, nos estados e nos municípios, há secretarias. A autarquia, atenção, ela não está subordinada, ela está vinculada ao órgão. O órgão não tem ingerência sobre a autarquia, ele não dá as cartas na autarquia. Exemplificativamente, o INSS. O INSS é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, mas tem o INSS a sua autonomia financeira, gerencial. O INSS ele sofre apenas uma supervisão de controle finalístico, conhecido como supervisão ministerial. Isso não tem natureza hierárquica, não tem natureza de subordinação. O órgão sobre a autarquia, o órgão que pertence à administração direta, sobre a autarquia que pertence à administração indireta, esse órgão vai exercer numa relação que é horizontal, é sem subordinação, ele vai exercer a supervisão, que a gente chama de supervisão ministerial, que se confunde com controle de finalidade ou controle finalístico, controle de finalidade, e se fundamenta no chamado princípio da tutela. O que tem aqui é vínculo. Então, realmente não tem subordinação das autarquias em relação aos órgãos a que se vinculam. Portanto, o item, a afirmação aqui, o que afirma a banca examinadora nessa questão está certo. Eu posso assinalar, então, certo como gabarito dessa questão, CESP de certo ou errado. A próxima questão, aqui é 9, caiu para analista judiciário do TRE do Paraná. Teve um errozinho de digitação aqui, provavelmente até o corretor fez isso, agora eu fazendo, eu ponho a culpa do corretor, estou fazendo igual aqui, o corretor, copiando o corretor, TRE do Paraná. Uma autarquia pode. O examinador, então, quer saber a alternativa que diz a respeito de algo que a autarquia pode. Vamos analisar alternativa por alternativa? Vamos lá. Letra A. Será que a autarquia pode contratar empregados seletistas sem concurso público? Obviamente que está errada essa afirmação. Eu não preciso nem terminar de ler as 3 outras linhas dessa alternativa. A autarquia é pessoa jurídica de direito público e o seu pessoal é estatutário. Então, a autarquia não contrata empregado seletista, ela contrata servidores públicos, que são estatutários. E pior, o examinador disse que é sem concurso. Concurso sempre para contratar tanto servidor quanto empregado público. Então, mediante concurso. 2 erros na mesma alternativa, na primeira linha dela, nem vou perder tempo de ler o restante, a letra A está errada. Letra B. Letra B está dizendo que as autarquias, elas podem alienar bens, vender bens de sua propriedade, desde que sejam bens de natureza comum, por meio de pregão. Olha só, bem comum a autarquia pode adquirir por pregão.
Agora, alienar, vender bens, o pregão não é uma modalidade de licitação para alienações. O pregão é uma modalidade de licitação para compras. Tanto no sistema da Lei 10.520 de 2002, quanto também na sistemática da nova Lei de Licitações, que prevê o pregão. Inclusive, na nova Lei de Licitações, a alienação de bens é exclusivamente por leilão. Acabou aquela confusão, uma confusão que tinha antigamente, ora era concorrência, ora era leilão. Agora, alienação de bens, sempre leilão. De modo que o examinador aqui, obviamente, cometeu um erro. Tá bom? Alternativa C. A autarquia pode contratar bens e serviços por meio de regime jurídico privado, quando se tratar de atividade fim. Muito menos. A autarquia, ela tem que fazer contratações por meio de regime público. A autarquia é pessoa jurídica de direito público. Suas contratações vai ser por regime público. Tem que seguir a lei de licitações e contratos administrativos. Letra D. Ser titular e executar serviços essenciais. Sim, a autarquia pode ser titular e executar serviços essenciais. Eu já citei aqui, lembra que eu citei aqui hoje? O que eu já citei aqui hoje de autarquia? INSS, executa serviços relativos à Previdência Social. É uma autarquia e trata-se de serviço de natureza essencial. Uma autarquia pode cuidar do fornecimento de água, da questão do saneamento básico numa cidade. Não há problema nenhum, é para prestação de serviços, perfeito, serviço essencial. Até aqui tudo bem. Segue o examinador. Quando assim lhe for atribuído pela lei, lógico que é a lei que vai dar a execução e a titularidade para a autarquia, isso a gente chama de delegação por outorga, que disciplina sua atuação, então é a lei que criou, a lei que disciplina sua atuação, inclusive para fins de disciplinar o exercício dos poderes típicos da administração pública. Sim, uma autarquia pode exercer poder típico da administração pública, sim, inclusive poder de polícia. Vou dar só um exemplo aqui. O IBAMA tem poder de polícia na fiscalização ambiental. Portanto, a alternativa D, alternativa correta. Alternativa correta, alternativa não vou assinalar ainda não. Tem que ler todas antes de assinalar, porque vai que tinha uma pegadinha aqui que eu não percebi. Vamos para a letra E. A letra E diz o seguinte: participar do capital social, ser acionista de empresas. Nananina, não. Para ser acionista de empresa, tem que ser o próprio Estado ou uma outra empresa estatal. A autarquia não pode participar de capital de empresa, não. A autarquia, totalmente fora disso, regime totalmente público. Portanto, realmente, alternativa correta, alternativa D. Alternativa correta, alternativa D de descentralização. A autarquia é resultante de descentralização administrativa. Próxima questão, questão Q10. Q10, vem Q10. Analista judiciário do TRF4, Banca FCC, Fundação Carlos Chagas. Determinado município pretende descentralizar o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Então, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos é coleta de lixo. Ele quer fazer esse serviço. Em vista das alternativas disponíveis, caso opte por constituir. Então, o examinador vai dar aqui algumas possibilidades do que ele vai fazer para prestar esses serviços. Vamos lá. Caso ele opte por constituir uma autarquia, se ele optar a fazer isso por autarquia e pode prestar serviço essencial, já falamos na aula de hoje, não será necessário promover o registro do ato constitutivo, pois a natureza de direito público desta entidade dispensa tal providência. A autarquia tem natureza de direito público e o examinador está dizendo que não precisa de promover o registro da autarquia. Tá certo isso?
Está certíssimo. A autarquia é criada por lei, não precisa de registro nenhum. A lei basta. A lei é muito, hierarquicamente, ela está superior a qualquer registro público. Está na lei, está público, não precisa registrar. Portanto, a alternativa correta, eu vou assinalar. Você não faça isso na prova, porque na prova pode ter pegadinha. Aqui eu sei que não tem, porque eu já olhei a questão antes. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. A alternativa correta é a alternativa A de autarquia. Vai constituir uma autarquia. Por que que as outras alternativas estão erradas? Vamos ver. Letra B. Vai constituir uma empresa pública. Empresa pública pode tratar desse assunto. E não será necessária autorização legislativa, pois a criação de tais entidades decorre de poder regulamentar autônomo. De maneira nenhuma. Empresa pública, pessoa jurídica de direito privado da administração indireta, ela tem que ser autorizada por lei específica. Portanto, será necessária sim autorização legislativa e não tem nada que essas entidades decorrem de poder regulamentar autônomo, não. Letra C. Vai constituir um consórcio público. Consórcio público de vários municípios pode cuidar da coleta de lixo, da limpeza urbana? Pode. Municípios podem unir forças, entes federativos podem unir forças sim. Então, consórcio público pode ser. Mas aí prossegue o examinador. Poderá constituir um consórcio público e deverá publicar um chamamento de projetos para que outras entidades interessadas venham a se manifestar do interesse de se associar. Consórcio público não tem nada de chamamento. Consórcio público é o seguinte, o município ABC, eles vão lá, se juntam, fazem um protocolo de intenções. É assim que funciona. Aqui estou escrevendo intenções, tremeu um pouco, mas é intenções. Aí depois eles obtêm autorização legal, legislativa, de cada um do seu legislativo, e aí firmam o contrato de consórcio. A, B, C se unem para fazer isso e o consórcio é entre os três. Não tem chamamento para ingressar outros entes federativos, outras entidades depois não, tá? Portanto, a alternativa C errada. Alternativa D. Pode constituir uma fundação pública? Pode ser, para fazer coleta de lixo eu não vejo problema. Eu acho que teria um cunho social. Mas não será necessária autorização legislativa, pois a criação de tais entidades decorre de poder regulamentar. Aqui de novo. Ó. A administração indireta tem que ser ou criada por lei ou autorizada por lei. Fundação admite as duas coisas, mas precisa da intervenção legislativa. Não é poder regulamentar autônomo, não. O prefeito, o governador, o presidente da república, aqui nós estamos falando de município, então o prefeito, ele não pode baixar um decreto e criar uma fundação. Faça-se a fundação e a fundação se fez. Negativo. Alternativa D errada. E por fim, a alternativa E. Pode criar uma sociedade de economia mista? Pode. Deverá detá-la obrigatoriamente da forma de sociedade de responsabilidade limitada. Nananina não. Sociedade de economia mista, forma jurídica obrigatória? Muito bem, tá lembrando aí de outra aula, né? Forma jurídica obrigatória da sociedade de economia mista é sempre sociedade anônima, sociedade por ações e não sociedade limitada. O examinador disse que seria uma LTDA, não, ela tem que ser uma SA. Alternativa correta, realmente alternativa A de autarquia, já assinalamos. E para encerrar, última questão, Banca CESP caiu para analista judiciário do Supremo Tribunal Federal. Fundações são instituídas pelo poder público. E de acordo com a sua natureza jurídica, fundações, instituídas pelo poder público, e de acordo com a sua natureza jurídica, podem ser regidas por princípios de direito público ou por princípios de direito privado. O examinador está dizendo que as fundações podem ter personalidade jurídica de direito público ou personalidade jurídica de direito privado. Isso é possível? É possível, isso só acontece na fundação. Autarquia, só direito público, só regime público.
Empresas públicas e sociedades de economia mista, só regime privado, e as fundações é que admitem uma ou outra circunstância. Criada por lei, regime público. Autorizada por lei, regime privado. A alternativa aqui é uma questão, é uma afirmação, questão de certo ou errado, portanto, certo o examinador. Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, minha cara aluna, olá, meu prezado aluno, muito obrigado por se conectar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Administrativo. Na aula de hoje, vamos resolver questões de concursos anteriores sobre administração pública indireta. E a primeira questão é uma questão da banca Fundação Getúlio Vargas. Caiu no concurso de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Piauí. De acordo com a doutrina de direito administrativo, sociedade de economia mista pode ser conceituada como entidade integrante da administração. Então, ele está trabalhando aqui um conceito de sociedade de economia mista, uma entidade integrante da administração. Alternativa A, já errou na primeira palavra. A sociedade de economia mista é uma entidade integrante da administração pública indireta. Portanto, já errou o examinador, a letra A eu já posso excluir, não precisa nem terminar de ler. Letra B, da administração direta de novo. Letra B também está errada. Podemos passar para a letra C. É uma entidade integrante da administração indireta. Ok. Com personalidade jurídica de direito privado. Ok também. A sociedade de economia mista, ela é uma empresa estatal com personalidade jurídica, portanto, de direito privado. Ela é autorizada por lei específica e criada por ato do executivo. Então, até aqui está indo bem. Eu disse que ela é da administração indireta, o examinador disse que ela é da administração indireta e personalidade jurídica de direito privado. Criada mediante lei específica. Aqui está o erro do examinador. Ela é autorizada por lei específica. A empresa estatal, qualquer ela que seja, ela tem a lei específica autoriza a criação, e aí vem um ato do Poder Executivo e cria a entidade. Portanto, a alternativa C também está errada. Alternativa D, da administração indireta, ok. Com personalidade jurídica de direito público, nananina, não. Direito privado. Claro que quando eu encontro o erro logo de cara na alternativa, eu já vou para frente. E, obviamente, eu vou ler todas as alternativas. Não vou assistir na primeira que eu vejo pela frente, porque pode ser que tenha alguma casca de banana que o examinador jogou aí para você escorregar. Só sobrou a alternativa E. Então, provavelmente é ela correta. Vamos lá, alternativa E, diz que é administração indireta, ok. Com personalidade jurídica de direito privado, também. Criada por, agora sim, ela não é criada por lei específica, criada por autorização legal. Igual eu mostrei aqui, a lei autorizou e aí o Poder Executivo criou. Portanto, tudo certo. Sob a forma de sociedade anônima, sociedade de economia mista sempre é uma sociedade anônima. Cujo controle acionário pertence ao poder público, controle acionário, maioria das ações, maioria do capital tem que ser público, tendo por objetivo, como regra, o objetivo da sociedade de economia mista... Opa, agora eu engasguei. O objetivo da sociedade de economia mista, como regra, não tenha dúvida nenhuma, é exploração de atividades de caráter econômico. E, em algumas ocasiões,
prestação de serviço público. De fato, existem sociedades de economia mista que exploram atividade econômica e que prestam serviços públicos. Prevalecem as que exploram atividade econômica. Então, não tem nenhum equívoco do examinador aqui. A alternativa correta é sim a alternativa E. Alternativa correta, alternativa E, de exploração de atividade econômica. Essa é a regra na sociedade de economia mista. Próxima questão. A próxima questão é da banca CESP, de múltipla escolha, analista judiciário TRE do Mato Grosso. Acerca da organização da administração pública, assinale a opção correta. Letra A. A criação de um ministério na estrutura do Poder Executivo, o ministério a gente sabe que é órgão público. A criação de um ministério na estrutura do Poder Executivo Federal para tratar especificamente de determinado assunto é um exemplo de administração descentralizada. Olha aqui o erro do examinador. Isso aqui é um exemplo de desconcentração. A descentralização é externa. A administração descentralizada é a administração indireta. Aqui nós estamos falando de criação de órgãos públicos. Nós estamos falando de distribuição interna de competência. Portanto, o que eu tenho aqui na criação de um ministério, que é um órgão público, é desconcentração. Letra B. As empresas públicas têm natureza jurídica de pessoas jurídicas de direito público interno. Nananina, não. As estatais são sempre pessoas jurídicas de direito privado. Que seja direito privado interno, mas é direito privado. Então, a alternativa B também está errada. Letra C. A letra C fala em criação das autarquias é feita por lei. Perfeito. Autarquia criada por lei, porque até ela é pessoa jurídica de direito público. Ao passo que as empresas públicas e sociedades de economia mista são criadas por meio de registro dos atos de constituição no respectivo cartório. Por mais que você possa pegar o ato de constituição de uma entidade dessas e registrar em cartório, não é simplesmente assim. Eu preciso do que aqui, gente? Vamos lá, deixa eu perguntar para você antes de eu escrever. Eu preciso do que para criar uma empresa pública, uma sociedade de economia mista? Isso! Eu preciso de autorização de lei específica. Então, não é simplesmente registrar em cartório. Para empresas públicas e para sociedades de economia mista, eu preciso de autorização legal, autorização de lei específica. Portanto, aqui, ó, a letra C está errada. Letra D. As secretarias de Estado e as autarquias estaduais fazem parte da administração direta. Secretaria de Estado é órgão público. Então, de fato, faz parte da administração direta. Agora, autarquias são pessoas jurídicas de direito público com personalidade própria, criadas por lei, objeto da descentralização administrativa. Autarquia não é administração direta, não. Autarquia é administração indireta. Então, tira as autarquias estaduais dessa história aqui. As secretarias, tudo bem, são administração direta porque são órgãos públicos. Agora, a autarquia, nananina, não. Letra E. A descentralização administrativa ocorre quando se distribuem competências materiais, descentralização, distribuição de competência, essa distribuição é externa, tá? Entre unidades administrativas dotadas de
personalidades distintas, personalidades jurídicas distintas. Então, na descentralização, eu vou distribuir competências para outras pessoas. O que significa personalidade jurídica distinta? Outra pessoa. Não é isso que acontece na descentralização. Eu descentralizo da direta para a indireta, faço a descentralização por outorga, posso descentralizar mediante concessões, permissões de serviços públicos. Então, tá tudo certo aqui que disse o examinador. Descentralização é para pessoas jurídicas distintas mesmo. Para empresa pública, para sociedade de economia mista, para autarquia, para fundação. Portanto, a alternativa E está correta. Alternativa correta, alternativa E. E de, enfim, a alternativa correta, porque tivemos que percorrer todas para achar a certa. Tudo bem? Agora algumas questões CESP de certo ou errado. Primeira questão, a 14, caiu para analista do Ministério Público da União. A empresa pública federal caracteriza-se, entre outros aspectos, então, empresa pública federal, pelo fato de ser constituída por capital exclusivo da União, não se admitindo, portanto, a participação de outras pessoas na constituição do seu capital. Veja, a empresa pública federal, por que ela é federal? Porque ela foi criada por lei federal. O que ela precisa ter é capital 100% público. Então, pode entrar um pouquinho de capital nela que vem de uma empresa pública, que vem de uma sociedade de economia mista, que vem de um outro ente da federação. É lógico que por ela ser federal, vai prevalecer o capital federal, mas não é exclusivo não. Admite-se sim, tá? Que além do capital da União, eu tenha capital de outras pessoas jurídicas. Portanto, a questão, veja, de outras pessoas jurídicas integrantes da administração pública. Não pode ser particular, porque aí deixa de ser 100% público o capital. E eu não posso esquecer, empresa pública, capital 100% público, exclusivamente público. Agora, não precisa ser exclusivamente da União, pessoa política, pessoa jurídica de direito público. Pode ter capital de outros integrantes da administração pública. Questão 14, gabarito é errado. 15. O simples fato de o poder público deter a maioria do capital de uma empresa, então o poder público detém a maioria do capital social de uma empresa privada, a transforma em sociedade de economia mista, independentemente de autorização legal. Então, se a União, sem autorização legal, foi lá e adquiriu o capital de uma empresa privada, a partir daí, aquela empresa privada se torna uma sociedade de economia mista se a União tiver a maioria do capital? De jeito nenhum. A União, lógico, se ela tiver a maioria do capital de uma empresa, essa empresa poderá ser uma sociedade de economia mista. Mas sociedade de economia mista depende de autorização legal sempre. Errado. Muito errado falar que não precisa de autorização legal para uma sociedade de economia mista. Questão 15, errado. 16. Questão 16, caiu no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Analista judiciário também o cargo. As pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, tem pessoa jurídica de direito privado da administração indireta? Tem. Empresa pública, sociedade de economia mista e fundações, que podem ser privado ou público. Segue. As pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta não podem participar da composição do capital de empresas públicas, já que o capital dessas empresas é inteiramente público. Gente, capital inteiramente público significa vir da administração pública, não significa vir de pessoa jurídica de direito público. Senão teria que vir de autarquia ou só poderia vir de União, Estado, Distrito Federal e município.
E empresas públicas e sociedades de economia mista podem participar sim do capital de outras empresas públicas e sociedades de economia mista. Sendo assim, o examinador errou de novo. O examinador disse aqui que uma empresa pública não pode participar do capital de uma sociedade de economia mista. Está errado isso. Pode sim. Opa, eu risquei aqui que eu falei que está errado e pode sim, ok, isso aqui é permitido, tá? Absolutamente permitido. Não há nenhum problema. O capital tem que ser 100% público, não é que vindo de pessoa jurídica de direito público, mas vindo de entidades que sejam empresariais, porque uma autarquia não pode entrar no capital de uma empresa. Mas, sendo uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado, mas são integrantes da administração pública indireta, então o capital delas conta como público. Perfeito? Alternativa, questão 16, mais um item errado. 17. A criação de empresa pública depende de autorização de lei específica. Corretíssimo. Caso o seu capital seja exclusivamente público, aqui já começou estranho. Caso o seu capital seja exclusivamente público, o capital de empresa pública sempre é exclusivamente público. Esse caso aqui, ó, não está me cheirando bem, não. Caso o seu capital seja exclusivamente público, esse tipo de empresa poderá ser constituído sob qualquer forma jurídica. Aí sim, tudo bem. Capital é 100% público e a empresa pode ter qualquer forma jurídica. É assim que acontece com as empresas públicas. A sociedade de economia mista tem que ser SA, mas a empresa pública qualquer forma jurídica. E aí segue o examinador. Qualquer forma jurídica, exceto na forma de sociedade anônima. Não está excepcionada a sociedade anônima de maneira nenhuma. A sociedade, melhor dizendo, a empresa pública pode inclusive ser sociedade anônima. Então, mais um item errado. Eu só escolhi questão CESP com erro, para você treinar bastante, achar as pegadinhas do examinador, as cascas de banana que a banca joga para a gente escorregar. Questão 18. Ah, não tem. Não tem questão 18, então acabou. Acabou a aula, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.